Olá, 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 crianças, alunos queridos, como é que vocês estão? Como é que está aí o desempenho, o acompanhamento da disciplina? Eu espero que estejam todos bem, que estejam todos com saúde, tá bom? Hoje a nossa proposta de vídeo de encontro virtual, né, de aula remota, é fazer a correção. Acho que chegou uma mosquinha aqui para me atrapalhar. Fazer a correção da nossa atividade anterior, tá? E depois dar continuidade ao conteúdo de hoje, que será a potenciação, tá? De números inteiros. Eu queria pedir a vocês, gente, que vocês tivessem o carinho, tivessem a atenção de fazer as atividades, de assistir às aulas quantas vezes for necessário, tá? Quantas vezes for necessário, por quê? Porque quando a gente está em sala de aula, que muitas vezes vocês não compreendem um conteúdo, é porque a professora explicou muito rápido, era só 50 minutos, a professora não vai voltar na outra aula para repetir o que ela disse na aula anterior, ela vai aqui ampliar o conteúdo, ela vai dar seguimento ao conteúdo, e aí vocês não conseguem, às vezes, né, acompanhar, não todos. Mas agora vocês têm a possibilidade de assistir a aula quantas vezes você quiser, né? Eu estou fazendo a gravação das aulas para vocês, eu estou colocando no meu canal do YouTube, né? Eu acabei me tornando uma professora youtuber, que nunca foi o meu foco. Estou aí me expondo para Deus e o mundo me ver, tá? E isso tudo para ajudar vocês nesse momento, né? E lógico que em todas as situações adversas, a gente aprende. E eu também estou aprendendo, assim como vocês, eu também estou aprendendo. Mas seria bom que vocês tivessem esse interesse de fazer aquilo que a gente está propondo, né? Cada vez eu tenho acompanhado, eu tenho visto cada vez menos alunos estão assistindo aos vídeos, cada vez menos alunos têm entregado a atividade, e isso é sinal de que você não está mais se desenvolvendo. E não é isso que a gente quer de vocês. A gente quer que vocês continuem a crescer, que vocês continuem a aprender, que vocês interajam conosco, que vocês mostrem para nós que vocês estão interessados, estão aprendendo e estão querendo que a gente melhore cada vez mais. Porque se vocês não derem retorno, a gente vai ficar sem saber o que fazer. Então, matemática a gente só aprende praticando. Então, você vai praticar como? Assistindo ao vídeo que eu postei para vocês, com o conteúdo, e a partir daquilo que vocês estudaram, vocês farão a resolução dos exercícios que foram propostos. Simples assim. Nas dúvidas, não se preocupem em acertar 100%, porque mesmo que você não acerte 100%, você sabe que na aula seguinte a professora vai postar a resolução do exercício. E quando eu posto a resolução do exercício, é porque eu quero que você veja se acertou. E não tendo acertado, veja por que você errou. É por isso. Na sala de aula eu fazia isso, aqui estou fazendo isso, porque esse é o objetivo quando eu posto uma resolução. Então, tenha o carinho de fazer as anotações no caderno de vocês, daquilo que você julgou importante, tanto no conteúdo quanto na resolução do exercício. Se você não acertou 100%, corrija os pontos que você errou, tá? Mas seja responsável por sua aprendizagem, tá? Não fique esperando só daquilo que a gente coloca para vocês, não, tá bom? Corra atrás, para não ficar no prejuízo. Esse ano já está sendo um prejuízo, mas ele não precisa ser 100% um prejuízo, tá bom? Então, vamos lá para a resolução do nosso exercício. Eu vou aqui compartilhar a página com vocês. E vamos que vamos. Então, olha, a atividade era relativa ao assunto passado, multiplicação e divisão de números inteiros. Vocês sabem já dividir e multiplicar números naturais.
e para resolver a multiplicação e a divisão de números inteiros segue o mesmo padrão de divisão e de multiplicação dos números naturais. A diferença agora está nos sinais. Você precisa lembrar do joguinho de sinal que nós vimos nas aulas anteriores. Quando você multiplica dois números com o mesmo sinal, o resultado é positivo. Quando você multiplica ou divide números com sinais contrários, o resultado é negativo. Lembrou disso? Vai dar tudo certo, tá? Então, aqui, a primeira questão é para você dizer qual a alternativa correta, tá? Qual é a resposta correta aqui nessa situação. Então, olha só. A respeito da regra de adição e subtração envolvendo números positivos e negativos, assinale a alternativa correta. O resultado da adição de dois números inteiros sempre será um número positivo. É falso. Por que é falso? A professora está colocando aqui para vocês um exemplo que prova que isso é falso. Se eu pegar mais 2 e somar com menos 3, vai ficar mais 2, menos 3. Esse sinal aqui não altera o que está no parênteses, então a gente só repete. Agora, sinais diferentes, conserva o sinal do maior módulo, que no caso é o 3, que tem maior módulo, e subtrai 3 menos 2 dá 1. Então, aqui o resultado deu negativo, já prova que nem sempre vai ser positivo, ok? A letra B, o resultado da subtração de dois números inteiros sempre será um número negativo. Vamos ver, de dois números inteiros, a subtração de dois números inteiros sempre será um número negativo. Também é falsa. Olha só, se eu pego menos 4 menos 5, esse sinal de menos aqui, ele altera o que está no parênteses, então vai ficar mais 5. O número aqui de maior módulo é o 5, então o sinal dele é positivo, fica mais. E aí eu subtraio 5 menos 4, 1. Então deu positivo, nem sempre então será negativo. O resultado da subtração de dois números inteiros poderá ser um número positivo ou negativo, dependendo dos módulos desse número. Essa é a resposta correta, tá? E o exemplo está aqui, ó. Um deu negativo, o outro deu positivo, porque dependeu do módulo do número maior, né? Aliás, do sinal do número de maior módulo, que no caso aqui o de maior módulo era 3, estava negativo. Aqui 5 estava positivo. A soma de dois números negativos sempre tem como resultado um número positivo. É falso. Olha aqui eu somando menos 1 com menos 2. Dá menos 3. Então, nem sempre vai dar positivo. A subtração entre dois números negativos sempre tem como resultado um número negativo. Também é falso. Se eu pegar aqui esse menos com esse aqui, vai ficar mais, né? Então, 2 menos 1 é 1. Deu positivo. Então, nem sempre vai ser negativo. Depende do módulo do maior número. Do sinal do número de maior módulo, melhor dizendo. A segunda questão é com relação à multiplicação e divisão. Entre números positivos e negativos, assinale a alternativa correta. O produto entre dois números negativos sempre terá como resultado um número negativo? Essa é falsa. Nós já estudamos, né, a regrinha da multiplicação de sinais, e sempre que a gente multiplica dois números negativos, o resultado é negativo. Sempre que a gente multiplica ou divide números positivos, dois números positivos, o resultado é positivo. Então, quando eles têm o mesmo sinal e você está multiplicando ou dividindo, dá positivo, tá? Quando os sinais são diferentes, aí dá negativo. Aí tem aqui, ó, menos 2 com menos 3 vai dar mais 6. Letras. O produto de dois números positivos poderá ter resultado negativo, dependendo de quais forem esses números. Também é falsa, tá? Sempre que você multiplicar dois números positivos, vai dar positivo. Não vai variar, não, o sinal. A divisão entre dois números negativos sempre terá como resultado um número positivo. Acabei de dizer isso, né? Então, a resposta correta é a letra C.
A divisão entre um número negativo e um positivo poderá ter resultado positivo ou negativo, dependendo do módulo desses números. Falso, tá? Não vai variar o sinal. Se eles forem contrários, vai dar sempre negativo. As regras para encontrar o sinal do resultado de uma multiplicação não se aplica à divisão. É falso. A mesma regra que vale para a multiplicação, vale para a divisão. Tá? Então, agora aqui, olha, as continhas aqui bem basiquinhas, né, para vocês, que era para vocês resolverem, olha, mais dividido por mais, dá mais. 36 dividido por 9, 4. Mais dividido por menos, menos. 55 por 5, 11. Menos dividido por mais, dá menos. 27 por 3, 9. Menos dividido por menos, mais. 40 dividido por 4, 10. Mais dividido por menos, menos. 15 dividido por 1, dá 15. Menos dividido por menos, mais. 26 dividido por 26, dá 1. Aqui não tem sinal, está subentendido que é positivo, né? Já expliquei isso para vocês. Toda vez que não tem sinal, é porque é positivo. Então, 63 dividido por 21, dá 3. Aqui, ó, mais por menos, dá menos. 48 por 8, 6. Menos por mais, dá menos. 85 por 5, 17. Nas expressões numéricas, aqui eu coloquei expressões bem simples, porque a gente ainda vai ver um pouquinho mais de expressão numérica na próxima aula, tá? Envolvendo todas as operações, aqui eu coloquei envolvendo só as básicas, né? E aí era só você lembrar das regrinhas para resolver a expressão. Multiplicação ou divisão, o que vier primeiro, né? Da esquerda para a direita. E depois adição ou subtração também, o que vier primeiro da esquerda para a direita. Então, nessa expressão aqui, eu tinha divisão e subtração. Resolve primeiro a divisão. Então, 10 dividido para 5, 2. Sinal aqui, o menos 4, repete. Sinais diferentes na subtração. Sinal do número de maior módulo, que é o menos 4, é negativo. E aí, subtrai 4 menos 2, 2. Aqui, menos 3 mais 12 dividido por 4. Primeiro se resolve a divisão. Então, eu repito aqui o menos 3. 12 dividido para 4 dá 3. Esses números aqui, olha, são simétricos. Toda vez que você adicionar números simétricos, o resultado é 0. Tá bom? Agora aqui eu tenho menos 2 mais 3 vezes 5, menos 12 dividido por 6. Vou resolver multiplicação e divisão. Então, aqui eu repito, menos 2, o mais, e aí 3 vezes 5, 15, menos 12 dividido para 6, 2. Agora, eu vou resolver aqui o que vem primeiro dessa adição algébrica, menos 2 mais 15. Sinal do número de maior módulo, positivo. E aí, 15 menos 2, 13. Repetiu menos 2. Sinal do número de maior módulo, mais. E aí, subtrai 13 menos 2, 11. Na letra D, veio aqui a divisão primeiro. Depois a multiplicação. Então, aqui, ó, menos por mais dá menos. 16 dividido por 4 dá 4. Repetir aqui o vezes e o menos 4. Agora, menos vezes menos, mais. 16, tá? 4 vezes 4, 16. Aqui, multiplicação, divisão, veio primeiro a multiplicação. 4 vezes 8, 32. Dividido por menos 2. Mais por menos dá menos. E aí, 16 dividido para 2. Aliás, 32 dividido para 2, 16. Aqui na quinta questão, era só mesmo para fazer o joguinho de sinal, né? E as multiplicações. Vocês observam que às vezes é até a mesma multiplicação, só mesmo para você ficar atento com os sinais. Então, ó, mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá mais. Então, 8 vezes 5, 40.
Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Então, 8 vezes 5, 40. Aqui, menos vezes mais, menos, tá? Aqui é menos, tá, meu povo? 3 vezes 9, 27. Menos vezes menos, mais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. E aí, 3 vezes 3 aqui, 9. Mais vezes menos, menos. 7 vezes 10, 70. Aqui, ó, mais vezes mais, mais. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. São os mesmos números, tá? Mais vezes mais, mais. 4 vezes 3, 12. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Aqui, menos vezes mais, menos. 5 vezes 30, vezes 7, 35. Igual na sala de aula, trocando. Dando a resposta antes da pergunta. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Aí, 9 vezes 2, 18. Menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Aí, 4 vezes 6, 24. Mais vezes mais, mais. 9 vezes 5, 45. Mais vezes menos, menos. Gente, pelo amor de Deus, aqui é 8, tá? Desculpa aí, falha técnica. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 2, 8. Mais vezes mais, mais. Menos 2 vezes mais, 1, dá menos 2. Assim a gente conclui o exercício, né? Então, vocês viram aí que é só mesmo a questão das regrinhas, né? De você lembrar. Quando multiplica dois números com o mesmo sinal, resultado positivo. Quando multiplica números com sinais diferentes, resultado negativo, tá bom? A regra para multiplicação e divisão é diferente da regra para adição e subtração. Adição e subtração, lembrem-se, quando os sinais são iguais, você conserva o sinal e soma. Quando os sinais são diferentes, você leva em conta o sinal do número de maior módulo e depois faz a subtração, tá bom? Vamos para a segunda parte agora, que é o conteúdo de hoje. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Nós vamos estudar potenciação. Ai, desculpa aqui, acho que eu errei. Aqui. É isso que eu quero. A potência, ela segue as mesmas nomenclatura, mesma organização, tá? Que vocês já estudaram ano passado, né? Nós estudamos potenciação ano passado. Então, aqui, com relação aos números inteiros, só vai mudar para nós a questão da regra de sinais, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí para prestar atenção na questão dos sinais, porque a outra parte é a mesma, tá bom? Não muda nada, não muda muita coisa, não. Vamos lá. Ó, vamos recordar. Demorando um pouquinho aqui a carregar. Vai dar certo. Olha só, que nós estudamos, né, ano passado, potência com expoente natural. Um produto de fatores iguais pode escrever-se de forma abreviada. A gente já estudou, né, e sabe que a potência é uma forma da gente abreviar uma multiplicação de números iguais,
né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 fatores iguais, que é o número 2. É uma multiplicação, é o mesmo número. Então, eu posso escrever isso aqui em forma de uma potência, onde o fator que se repete vai ficar aqui embaixo, o número de vezes que ele se repete aqui em cima. Nós vamos já saber como é que são, recordar, né, como é que é o nome disso tudo. Então, a isso nós chamamos de potência com expoente natural. Aqui, aquela potência lá ficou assim, né? 2 elevado à quarta. O 2, esse número aqui, que é o fator que estava se repetindo, ele é chamado de base, tá? A base da potência. O 4, que foi o número de vezes que o fator 2 se repetiu, é chamado de expoente. Espero que vocês lembrem, né, aí de potência, o que é base e o que é expoente, né? A base é o fator que está se repetindo, o expoente é o número de vezes que esse fator se repetiu, tá bom? Para os números inteiros relativos, nós temos essa regrinha, gente, é que vocês precisam anotar, porque é aqui que está a diferença lá da potência para de número natural para de número inteiro. Primeiro, toda vez que a base for positiva, o resultado da potência vai ser positivo, tá? Toda vez que a base for positiva, ou seja, tiver aqui o sinal de mais, independente do que está aqui no expoente, o resultado vai ser positivo. Exemplo aqui, ó, mais 3 ao quadrado. O expoente é 2, então essa base vai se repetir 2 vezes. Quando eu multiplico mais vezes mais, o resultado é mais. E 3 vezes 3, 9. E quanto vale mais 5 ao cubo? Olha só. Expoente 3, eu vou repetir essa base 3 vezes. 1, 2, 3. Quando você faz um jogo de sinal, mais vezes mais dá mais, mais vezes mais também dá mais. Tá vendo? Então, sempre que a base for positiva, o resultado vai ser positivo. E a multiplicação? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá bom? Então, toda vez que a base for positiva, o resultado é positivo. E se a base for positiva, você só coloca o sinal de mais se você quiser, tá? Se não quiser, não precisa colocar o sinal de mais, nem precisa colocar o parêntese, se a base for positiva. Não vale essa regra quando a base é negativa, que é o que a gente vai ver agora. Olha só. Quando a base é negativa, ela tem que ficar sempre dentro do parêntese, tá? Toda vez que a base for negativa, ela tem que ficar dentro do parêntese. Então, por exemplo, aqui, ó. Quanto vale menos 3 ao quadrado? O expoente é 2, então essa base vai se repetir 2 vezes. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. Ok? E quanto vale menos 2 elevado ao cubo? Agora, aqui o expoente é 3. Então, essa base vai se repetir 3 vezes, tá? Multiplica. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Então, aqui vai ficar menos. Agora, você multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Então, agora você observou aqui que quando a base é negativa,
nem sempre o resultado é positivo. Você percebeu? Olha só, as duas bases são negativas, mas na primeira o expoente é um número par e na segunda o expoente é um número ímpar. Aqui vem outra regrinha muito importante para anotar no caderno, tá? Dica aí da professora de anotação, regrinhas para vocês anotarem, decorar e praticar. Depois que você pratica, já fica guardadinho na mente, você não vai mais esquecer. Quando o expoente é par, quando o expoente da potência é par, toda vez o resultado será positivo, tá? Toda vez que o expoente da potência é par, o resultado é positivo. E quando ele é ímpar, professora, o que é que vai acontecer? Se o expoente for ímpar, ele vai acompanhar o sinal da base. Se a base for negativa, dá negativo. Se a base for positiva, dá positivo. Tá bom? Então, veja só o que nós vimos aqui, essas três situações. Toda vez que a base é positiva, a base, tá? O que está embaixo. Toda vez que ela é positiva, o resultado é positivo, tá? O resultado é positivo. Agora, quando a base é negativa, tá? Quando a base é negativa, o númerozinho que está aqui embaixo, tá? Quando ele é negativo, o sinal do resultado depende do número que está no expoente. Se o número for par, é positivo. Se o número for ímpar, vai ser negativo, tá? Porque quando o expoente é ímpar, o resultado tem o mesmo sinal da base. Tá bom? Então, anotem isso. Deixa eu ver aqui se não pulei nada. Certo. Essas regrinhas aqui vocês estudaram ano passado. Vocês lembram, né? Toda vez que a base de uma potência é 1, o resultado da potência é 1. Você pode colocar 1 elevado a 1000. O resultado é 1. Toda vez que a base for 1, o resultado é 1. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, tu pode multiplicar uma vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Vai dar sempre 1, tá? Então, se a base for 1, não perca tempo fazendo conta. O resultado é 1. E se o 1 tiver no expoente? Vocês lembram? Se o 1 tiver no expoente, o resultado vai ser a própria base, tá? Então, aqui, ó, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 5 elevado a 1 é 5, 0 elevado a 1 é 0, tá? Então, olha só. Toda potência de base 1 é igual a 1. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Anotem, queridos. Principalmente quem sofre de amnésia, né? Quase não tem gente sofrendo de amnésia. Isto aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Há uma diferença no resultado da potência quando ela está dentro de um parêntese e quando ela não está dentro de um parêntese, tá? E qual é essa diferença? Quando a potência está dentro de um, ou melhor dizendo, a base, né? Quando a base ela está dentro do parêntese, o sinal e o número estão sendo elevados à potência. Quando a potência não tem parêntese, o sinal não está sendo elevado à potência. Então, não tem aquelas regrinhas do sinal. Você repete o sinal e calcula a potência só do número. Então, veja aqui, ó. Menos 2 ao cubo. O menos, como aqui não tem parêntese, o menos não está sendo calculado potência para ele. Então, você só repete. Repete aqui o sinal de menos. Quem está sendo elevado à potência é o número 2. Ele vai se repetir 3 vezes. E aqui o expoente é 3. Então, repete o sinal e multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 8.
Mesma coisa se aplica aqui, ó. Não tem parêntese, então você só repete o sinal de menos. E aqui calcula, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Tá? Mesma coisa aqui nos outros exemplos. Então, se a base não estiver dentro do parêntese, com expoente par ou ímpar, as potências dão resultado negativo se forem precedidas do sinal negativo. Se for precedido de sinal positivo, vai dar positivo. Por quê? Porque o sinal não está sendo levado em consideração na potência, só o número. Por isso, é muito importante a questão do parêntese aqui no estudo dos números inteiros. Porque quando tem parêntese, é o sinal e o número. Quando não tem parêntese, é só o número e você repete o sinal. Toda potência de expoente zero, resultado é 1. Também vocês já sabem disso. Pode ser a maior base, mas o resultado vai ser 1. Tá bom? Toda potência de base zero, mesmo que o expoente não seja zero, o resultado é 0. Tá? Se o zero estiver no expoente, o resultado da potência é 1. Se o zero estiver na base, o resultado da potência é 0. Aqui já tem alguns exemplos, né, resolvidos. Aliás, a resposta deles, né, não está feito aqui o cálculo, mas olha só para a gente recordar a regrinha. Expoente par, resultado positivo. Como aqui o expoente é 2, então seria mais 7 vezes mais 7, 49. Mais 4 vezes mais 4, 16. Mais 3 vezes mais 3, 9. Aqui, olha, todas essas bases são positivas, né? E nós vimos que toda vez que a base é positiva, o resultado é positivo, tá? Expoente 3, você vai repetir a base 3 vezes, tá? E vai multiplicando. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui, 16 vezes 2, 32, né? Porque a base foi repetida 5 vezes. Aí, a outra regrinha. Se a base for negativa, o sinal será conforme o expoente. Se o expoente for par, dá positivo. Ó, aqui é par, positivo. Aqui é par, positivo. Par, positivo. Par, positivo. Se o expoente for ímpar, acompanha o sinal da base. Então, se aqui é menos, aqui vai dar menos. Aqui é menos, aqui vai dar menos. Aqui é menos, aqui também dá menos. Aqui é menos, aqui também vai dar menos. Então, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário. Coloca comentário, coloca pergunta, curte, não compartilha. E até a nossa próxima aula. Beijo da professora. Espero que tenham gostado e vamos praticar, tá bom? Vamos praticar o nosso exercício. Beijo!